O tema de hoje é o engano das palavras vãs. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Eu louvo ao Senhor pela vida de toda a família apostólica. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa, Bispa Leonice, os meus filhos, Ian e Ariane. Eu sou grato ao Senhor também pela vida dos nossos ministros da igreja, nosso ministério de louvor, Maestro John, Professor Carlos, Tiago, Ian, nossos pastores, presbíteros, diáconos aqui na igreja. Você que está aqui, você que semeou em terra boa, em terra fértil, você vai colher ainda este ano muito. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. O engano das palavras vãs. Efésios 5, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Eu quero orar com você. Pai bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de infinita misericórdia, Deus soberano, todo-poderoso, aquele que está no controle, aquele que é Senhor, aquele que é fiel, que nos predestinou em amor, que nos deu vida em abundância, aquele que abre portas aonde sequer tem paredes ou portas, aquele que coloca rios no ermo, caminhos no deserto, aquele que manda maná dos céus, aquele que está no controle, aquele que domina sobre as nações, aquele que determina tudo, inclusive as autoridades, Pai. Tua palavra diz que nenhuma autoridade é estabelecida se não for o Senhor a constituir. Nós oramos pelas autoridades que foram estabelecidas nesse dia. Seja o Senhor iluminando os olhos de cada um para que faça um bom trabalho, Pai, para que o teu povo seja beneficiado, Pai, com o melhor, com um trabalho de excelência em todas as cidades, Pai, aonde foram eleitos prefeitos e vereadores. Por isso, Deus, nós estamos aqui intercedendo por cada vida, por cada família, pelos casamentos, relacionamentos, trabalhos, empresas, negócios, vida profissional. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nossa suficiência vem de Ti. E nós profetizamos aqui, Pai, o Teu povo avançando, prosperando, crescendo. E como diz o nosso apóstolo, Pai, ainda este ano nós recebemos o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, meu filho abençoado. Meus amados irmãos, família cristã, abençoados com toda sorte de bênçãos, sarados pelas chagas de Cristo, mais que vencedores, povo que é a cabeça e não cauda. Nós temos entendido que as 14 epístolas de Paulo, a partir do livro de Romanos até o livro de Hebreus, são a base para uma vida espiritual segura, abundante, próspera. E note que Paulo disse que ninguém vos engane. Paulo está falando à igreja de Éfeso, está falando à igreja de Capanema, está falando a todas as igrejas do mundo, né? Hoje nós estamos na internet. Ele está dizendo que ninguém te engane, então tome cuidado. Quer dizer então que é possível uma pessoa ser enganada espiritualmente. Porque existe hoje em dia muitos ministérios entre aspas, né, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo.
Tem a ver com política, com segmento social, com doutrinas estranhas, mas que não procedem de Deus. Por isso Paulo disse, cuidado, que ninguém te engane, com palavras vãs. E qual é o resultado de uma pessoa se envolver com doutrinas estranhas e palavras vãs? A ira do Senhor, diz a palavra. Paulo está chamando a atenção aqui contra os falsos líderes. Você sabe que no Brasil, o Evangelho tem em torno de 180 anos. A igreja tem sido desrespeitada, difamada. Por quê? Porque nós temos visto muitos maus testemunhos. Pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Gente fazendo comércio com as coisas de Deus. E a igreja que era para ser a igreja reformada, nós tratamos aqui no domingo, se tornou uma igreja deformada. Hoje se oferece tudo para atrair as pessoas, né? Se usa estratégias 100% humanas, né? Com distribuição de amuletos, com coisas tangíveis, com palavras vãs. E Paulo disse, cuidado que ninguém te engane. Ouve às vezes, venha receber o óleo da oliveira de Jerusalém. Venha passar por cima de sal grosso. Venha para o culto de libertação, fazer uma corrente, um descarrego. Que propostas são essas? Isso são esquemas maléficos. É roubar a glória de Cristo. É transferir a glória de Deus para coisas, para pessoas. Efésios 1,17 diz assim, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo disse, o pleno conhecimento dEle, de Deus. Então a igreja tem se habituado com práticas estranhas. E muitas pessoas pensam que é de Deus. Você sabe que o mais curioso é que hoje em dia se usa tantas situações e práticas para enganar. E sabe qual é a estratégia que eles usam muitas vezes? Usam passagens bíblicas, usam a Bíblia Sagrada. No Espiritismo, as pessoas usam a Bíblia, para você ter uma ideia. Existem algumas filosofias, algumas técnicas de reiki, né, de regressão. Hoje tem a tal de constelação familiar, e usam a Bíblia, usam passagens bíblicas. Hoje tem técnicas de regressão, para a pessoa voltar ao ventre materno, e usam a Bíblia porque diz que a pessoa tem que nascer de novo. Por isso Paulo disse no versículo 18 aqui, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Deus ilumina os olhos do coração para você saber. Deixa eu lhe dizer, se a pessoa não tem os olhos iluminados, ela acredita em tudo. Ela acredita em qualquer coisa, é o que mais tem. Ela hoje está aqui, amanhã está lá no descarrego, depois vai comer sal e vai para o monte fazer vigílias, sabe? A pessoa não entende nada. Antes de conhecermos a graça de Deus, nós vivemos um tempo na lei. Eu não digo assim que foi tempo perdido, porque tudo coopera para o nosso bem, nós já falamos aqui várias vezes, e a Bíblia fala isso. Mas nós vivemos um pouco tempo, mas vivemos na lei. Deu para ter algumas experiências, né? Uma delas é que a lei, os ministérios da lei, eles são muito similares, né? São muito parecidos. Parecidos assim em termos doutrinais, né? E com a experiência da graça de Deus, você consegue fazer hoje um comparativo.
Por exemplo, na lei, o líder, o pregador, ele abre a Bíblia, por exemplo, Gálatas 3:9. O que a Bíblia diz? Os da fé são abençoados. Aí ele prega, ele fala, aí no final do culto ele diz, Deus te abençoe, tchau. Você vê que existem contrassenso, né? Você não consegue, eu não consigo ouvir uma pregação da lei. Não dá, não faz mal para os ouvidos. Por exemplo, Efésios 1:5, o que a Bíblia diz? Nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí o líder, o pregador lê isso aqui e diz, você tem livre arbítrio, se quer aceitar ou não Jesus, é você que decide. Não é assim. João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Aí depois ele diz assim, você pode aceitar, quem quer aceitar Jesus? É um contrassenso, né? Outros dizem, não, a Bíblia diz que o demônio foi derrotado. Aí depois eles fazem uma sexta-feira de libertação para expulsar o demônio. É cheio de contrassenso. Isso é repetido na maioria dos ministérios. São palavras o quê? Palavras vãs. Pastor, o que são palavras vãs? Você sabe que no original a palavra, palavras vãs, no original grego, tem uma dimensão muito maior do que no português. Eu até tenho aqui uma ilustração. Palavras vãs no grego é kenos. Significa palavras vazias, ocas, sem verdade, sem conteúdo e sem poder. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, né? Existem muitas palavras ocas, vazias, sem conteúdo, sem poder. Então a nossa linguagem, para nos comunicarmos com Deus, tem que ser a graça de Deus, que estão aonde? Nas 14 epístolas de Paulo. A nossa linguagem é da graça de Deus. Pastor, mas o resto da Bíblia não serve mais? Não, você já aprendeu aqui, nós temos evidências da graça em toda a Bíblia. Mas primeiro eu tenho que conhecer o filtro, que estão nas 14 epístolas. Senão vira uma salada, né? É como a maioria faz. Então, a nossa linguagem da graça de Deus não pode ser mesclada, né? Não pode ser uma linguagem, um pouco de graça, um pouco de lei, né? É como vocês se comunicar, por exemplo, com um juiz. Quando você fala com um presidente, com uma autoridade maior, você chega lá diante de um juiz e fala, cara, beleza aí, meu? Não, você não vai falar assim, Vossa Excelência, presidente, você não vai chegar lá, oi, aí, maluco, beleza? Tem uma linguagem de respeito, né? É uma linguagem que casa com aquilo que é a verdade da Bíblia Sagrada. Se você não usar essa linguagem, Deus não recebe. Aliás, se você chega diante de um rei, né, você não usar a linguagem, né, Vossa Excelência, Vossa não sei o quê, sabe, ele nem te recebe. Vossa Alteza, obrigado, abençoado. Vossa Excelência é para presidente, para outras pessoas importantes. Mas veja que nós cristãos, nós temos uma linguagem própria. Abençoado. Nós nos comunicamos, né? Quando a gente se cumprimenta, chega, abençoado. Você sabe que eu já reparei que algumas pessoas que convivem no dia a dia, pessoas que às vezes trabalham próximos aí do pessoal da igreja, eles também já estão falando, oi abençoado, bom dia abençoado. Já ouvi pessoas que não tem nada a ver com a igreja, pessoas do mundo, nos tratando de abençoado, né? Veja como é interessante essa linguagem. Isso pega, isso, sabe, viraliza. É a graça de Deus, abençoado. Você tem que se sentir um abençoado. E sabe que palavras destituídas da verdade têm efeito mola, né? É aquele efeito sanfona, um efeito paliativo. Por exemplo,
Deus te abençoe. Parece muito interessante quando as pessoas dizem umas para as outras. Mas eu não posso dizer para você, Deus te abençoe. Porque a Bíblia diz que você é um abençoado, uma abençoada. É óbvio que nós temos que ter educação. Quando alguém chega e fala, Deus te abençoe, você, pois é. A gente fica até, se você falar amém, você está concordando que Deus não te abençoou ainda. Então, se houver a possibilidade de você dizer assim, se você é um cristão e crê em Jesus Cristo, você tem que entender que você também é um abençoado, uma abençoada. Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Veja, nós não temos mais rudimentos do mundo. Não temos mais rudimentos nessa igreja. Batismo, jejum, vigília, sobe monte, paga o preço, sacrifício. Não. 21 e 22. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Veja, são doutrinas dos homens. A maioria dos ritos que as igrejas fazem são doutrinas dos homens, dos judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então veja que eu fico imaginando às vezes, e não cabe na minha mente, quando alguém se submete a certas situações, né? Quando um líder diz assim, você tem que levar para casa um grão de feijão. E você vai arrebentar a boca do balão com esse grão de feijão. Não vai arrebentar nada. Eu já contei aqui, um tempo atrás, eu fiquei sabendo, o senhor me contou, um amigo desse rapaz que passou por esse episódio, de que tinha um culto numa determinada igreja, que não vem ao caso, tinha uma sessão de descarrego lá numa sexta-feira. Aí o líder, chamando a atenção das pessoas, Deus está me revelando que você, fulano, está contando lá, começou a analisar e chegou em alguém. Você vai ter que deixar o teu carro aqui na igreja. E você tem que ir a pé para casa, para fazer um sacrifício, inclusive. Sabe o que esse cara fez? Ele deixou o carro para o pastor e foi a pé para casa. Não podia nem ir de ônibus, ele morava em Realeza, pra você ter uma ideia. Ele voltou a pé. O pastor, com aquele poder de persuasão, com técnicas de hipnose, sei lá o que eles usam, convenceu esse sujeito para deixar o carro na igreja. Eu fico imaginando essa gente com essas técnicas, né? Tem habilidades para enganar. E a pergunta é, quem é que está por trás disso? É o capeta. Versículo 23. Tais coisas com efeito têm o quê? Aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, contra o pecado. Veja, o rigor ascético. Tem gente que faz sacrifício, se autoflagela. Você já ouviu? Pessoas se chicoteando, né? Sacrificando, se ajoelhando em cima de grão de milho. Rigor ascético. Se autoflagelando. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa palavra enganar, eu tenho aqui também uma ilustração. Enganar, do grego, apataó, significa iludir com argumentos capciosos. Eles enganam com argumentos para iludir a pessoa, para deixar a pessoa hipnotizada. Olha, se você levar para casa uma cruz, um pedacinho da cruz de Cristo que veio lá de Israel, leva para casa um sabonete para você tomar banho. Isso não resolve nada, isso é engano. João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então você sabe que tem uma parcela da sociedade, sabe, a ideia que eles têm de nós é que nós somos um povo assim alienado, analfabeto, despreparados, iludidos, manipulados por pastores. Essa é a ideia que muita gente tem do povo de Deus. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, não existe nenhum sistema nessa terra que pega uma pessoa de um caráter distorcido e transforma numa nova criatura. Não existe nenhum sistema nessa terra. O sujeito às vezes pode ser drogado, fuma, bebe, pode fazer e acontecer. Deus faz uma obra completa. O sujeito era homossexual, Deus muda. E não é cura gay não, porque não existe esse negócio de homossexualismo, não é doença, é comportamento. Deus transforma. Nós temos na nossa igreja pessoas que eram homossexuais. Hoje são pessoas casadas. Às vezes a pessoa está mal financeiramente, né, e Deus começa a orientá-la, a pessoa começa a aprender a questão do dízimo, e ela começa a crescer na vida. Então, uma vez que a luz chegou até nós, essas coisas vãs, enganadoras, são parte de quem? Não é do povo de Deus, é dos filhos da desobediência, do povo da perdição. E é por eles que vem a ira divina, diz a palavra. Efésios 2, 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja só, o nosso comportamento antes de confessarmos a Cristo era como se fôssemos filhos da perdição. Isso era antes de confessar a Cristo. Você sabe que hoje, eu entendo porque, às vezes, as pessoas próximas a nós, né, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, elas se afastam. E é Deus que se encarrega de fazer isso. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu era convidado para muitas festas e brincadeiras, reuniões, jantares, né? E de repente as pessoas não me convidaram mais, até porque eu não vou mesmo, né? Alguns até me convidam, eu dou uma desculpa, falo, não, desculpa aí, mas fica para a próxima. É porque a nossa linguagem mudou, o comportamento é outro, a música é outra. Lá fora, para as pessoas estarem alegres, elas têm que beber todas. Tem que se drogar, tem que, sabe... A música tem que ser melancólica, tem que ser uma música... Sabe, quanto mais trágica a letra, melhor. Eles acham o máximo. Tem que amanhecer bebendo, né? Para ser interessante. E tem alguns lugares ainda que... só vai homens, né? Tem um negócio lá, uma festa, mas só para homens. As mulheres ficam em casa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se existe algum lugar que a minha mulher não pode ir, eu também não vou. Hoje tem reuniões de mulheres, as mulheres é que se reúnem para beber, para falar mal dos maridos. Lá. Aí os maridos não vão, né? Minha esposa também não vai. Aonde eu não posso ir, ela não vai. O casal tem que andar junto. Então, às vezes as pessoas me encontram, né? Algumas pessoas me encontram, até parentes, algumas pessoas que a gente às vezes se vê muito, muito raramente, às vezes, mas você mudou tanto ao seu, você não parece mais a mesma pessoa. Eu vou dizer, e realmente não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu me tornei muito melhor. Romanos 15, 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia
e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se as pessoas estão te ignorando, não fique triste. É Deus tirando elas do teu caminho. Filipenses 3, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Aqui não é a cruz de madeira, né? Falando da filosofia cristã mesmo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então está falando o quê? De pregadores, né? De vez em quando alguém me liga, às vezes as pessoas me telefonam, descobrem, não sei como, o telefone da rádio, porque eu trabalho na rádio e tal. Até no meu celular, porque eu tenho o meu celular nas minhas redes sociais, eu coloco tudo para questão do trabalho da igreja. O foco é a igreja, não é para... Aí as pessoas me encontram às vezes, me ligam na rádio, mandam mensagem. Olha, nós estamos com um projeto. Outro dia um rapaz de São Paulo, né? Olha, nós temos aqui algum grupo de pastores de São Paulo, nós temos um projeto para evangelização, para alavancar a igreja, para crescimento, para... Eu disse, não tem interesse. Várias pessoas já me ligaram. Eu sei que as pessoas até têm boa vontade, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nesse púlpito aqui, só prega quem conhece a genuína graça de Deus. Porque, você sabe, eu venho aqui com uma palavra, de repente sobe alguém aqui e fala, Deus te abençoe, e cai tudo por terra. Nós temos que ter discernimento. Eu não posso vir aqui falar uma abobrinha aqui, porque você vai absorver e vai achar que é de Deus, né? Porque você confia em mim. Agora vem um pregador, se supõe que esse pregador é de confiança do pastor, né? Eu não posso chamar qualquer um aqui em cima. Melhor projeto de crescimento para a igreja é a sua vida. Seu testemunho. Então Paulo fala aqui dos inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós já tivemos uma mudança da morte para a vida. Das garras de Satanás para as mãos de Deus. Das trevas para a luz. Mas haverá uma transformação também no nosso corpo. Quando você partir dessa, né? Depois de ficar velhinho, né? Saudável, não é um velhinho capengando, uma velhinha lá, cheia de doença. Nós não aceitamos isso. Nós vamos ter saúde na velhice. Nós temos que crer nisso. Então, o nosso corpo de humilhação, que a Bíblia diz, vai se tornar um corpo glorificado. Um corpo divino. A maioria das pessoas não acreditam nisso. Por isso as pessoas têm tanto medo de morrer. E elas também têm medo de morrer porque não sabem o destino delas, né? 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não te destinou para a ira. Você é um filho de Deus, você não é filho da ira. Efésios 5:7. Portanto, não sejais participantes com eles. Deixa eu lhe dizer, você não deve ter comunhão com qualquer pessoa, ou com todo mundo. Pastor, eu sou amigo de toda a galera, eu tenho comunhão com todo mundo. É preciso selecionar as pessoas que andam com você. Aliás, os verdadeiros amigos, né? Eles ficam felizes
com a tua vitória. Você sabe que tem gente que, às vezes, Deus honra você, Deus abre portas, você começa a conquistar coisas, e tem gente nem te parabeniza, né? Olha e vê tudo aquilo, até fica... Sabe, interessante isso, porque os amigos de verdade, eles ficam felizes quando você se dá bem. Eu fico numa alegria quando alguém da igreja prospera, quando alguém, eu construí minha casa, eu comprei um carro novo, eu fico num êxtase, eu digo, glórias a Deus. Eu sei que isso é recíproco, eu creio que você também pensa assim. Graças a Deus nós não somos pastores tradicionais, que são verdadeiras marionetes, né? São jogados para lá e para cá, tipo bola de basquete, né? As pessoas não têm vida, não conseguem, sabe, não conseguem ter vida própria. São mandados por pseudo-líderes que sequer têm direção de Deus. Eu vejo hoje, infelizmente, muitos pastores sofridos aí, né? Às vezes, são pessoas que pregam prosperidade, pregam um Deus de abundância, mas elas, na prática, são pessoas manipuladas pelos outros. É que é um sistema, né? E nesse sistema, quem menos apita é o pastor. E nós não devemos aceitar isso, porque o pastor é que ora, o pastor é que se dedica, que estuda, né? Que se envolve com as ovelhas. E aí as ovelhas todas prosperam, e o pastor, coitado, sequer tem casa para morar, né? Anda a pé, ou se tem carro, um carro velho, estragado, né? Não pode, não dá para entender. É um sistema. Graças a Deus pelo conhecimento da graça de Deus. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nós já estudamos aqui. A fé é um dom de Deus e Ele repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Se a fé não é de todos, pastor, a fé é de quem? Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé dos eleitos. E uma vez que a fé é promovida, Paulo disse, tem que haver o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo Eusébia, a graça, né? Através da graça vem o pleno conhecimento da verdade. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia. Então, o modelo de igreja que nós seguimos aqui é o modelo que Deus orientou o apóstolo Paulo para que fosse trazido para a igreja gentílica. E é o que estamos fazendo. Aqui não se comercializa nada nessa igreja, aqui não tem técnicas de convencimento. Aí que vem agora um sujeito não sei de onde com técnicas para atrair pessoas. E vamos ter que arrecadar, tem que bater meta, que não existe isso. Mateus 24, 13 e 4 diz assim. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 4. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então qual é o principal sinal que Jesus está se aproximando? O engano. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a todos. É a todos? Não, a muitos. A você não, né? Você é da graça de Deus. Você nunca será enganado. Então, vida espiritual não é por manipulação. Vida espiritual é pela direção de Deus. Colossenses 2:8 diz assim,
Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, eu louvo sempre ao Senhor o dia que Ele iluminou os olhos do nosso coração. Essa semana eu fui fazer uma faxina no escritório lá em casa, e eu sou meio saudosista, às vezes eu guardo umas coisas lá que nunca vou usar mais, né? Eu acho que muita gente que tem esse hábito de guardar coisas, e vai guardando, um dia eu uso, nunca usa, né? Só vai acumulando coisa. Eu achei lá uns livros assim, da época da lei. Sabe o que eu fiz? Joguei lá na churrasqueira. Um dos livros tinha o título assim: Céu ou Inferno, qual a sua escolha? E é de um pastor bem conhecido nacionalmente. Tinha outro que dizia assim: o Espírito Santo é o meu companheiro. Espírito Santo, Espírito é o Senhor, Espírito é Deus, não é companheiro, nós somos selados com o Espírito Santo, Ele está em nós. Ele é o próprio Deus, né? Outro livro tinha um tema assim: os poderes de Satanás. Eu lá quero saber dos poderes de Satanás. Joguei lá na fornalha. Então, são palavras o quê? Vãs. Agora, aquele título, né? Céu ou Inferno, qual a sua escolha? Eu duvido que alguém aqui escolha ir para o inferno, né? Pastor, eu decidi, estou aqui, já que o meu candidato perdeu a eleição, eu quero ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Aliás, não é você que determina isso, foi o Senhor que já determinou que você vai com Ele. 2 Timóteo 2, 15, 16, 17 e 18. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Essa dupla aqui, Himeneu e Fileto, é aqueles malucos que diziam que Jesus já tinha voltado, né? Você sabe que tem alguns ministérios hoje que dizem que Jesus já voltou. Voltou no ano 70. Não precisa de ceia. Não precisa dizimar. No versículo 18. Isso é Himeneu e Fileto, né? Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Então, se você não for educado com aquilo que é segundo Cristo, você perverte a fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem gente enganada. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe que tem gente que sustenta uma mentira por anos, porque tem a mente o quê? Cauterizada. Então, muitos se afastam da fé e diz a Bíblia, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Os espíritos enganadores e ensinos de demônios não estão aí nas praças, aí na rua, na esquina, não. Sabe onde estão? Dentro de lugares que tem uma placa na frente dizendo igreja. Então Deus criou todas as coisas, né? Ele nos criou. E o foco do inimigo, sabe qual é? A obra-prima de Deus. Deus criou tudo, os animais, mas o foco principal da criação de Deus foi o homem. E o foco do inimigo também é destruir, inclusive o povo de Deus, né? Que não tem conhecimento. Oséias diz, o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. A Bíblia fala do ladrão. O ladrão veio para quê? Roubar, matar
e destruir. Ainda que esse ser, né, Satanás, tenha sido derrotado, mas ele tem um monte de agentes, né? Eu já citei aqui dezenas de vezes, Satanás tem seus agentes. Você se recorda de Bin Laden? Quem conheceu o Bin Laden aqui? Alguém conheceu pessoalmente o Bin Laden? O Bin Laden, ele morreu já faz muitos anos, não está mais entre nós, graças a Deus, né? Mas ele tem seus agentes, seus discípulos. De vez em quando se ouve uma notícia, um sujeito lá se explodiu. Tinha umas bombas no corpo lá e teve um ataque terrorista. São os agentes de Satanás. E você sabe que os agentes de Satanás, eles sabem, né, aonde está a fraqueza da pessoa, do povo de Deus, principalmente, porque o foco é os eleitos mesmo, né? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. E os agentes, eles sabem qual é a fraqueza. O fulano tem fraqueza na droga, o outro é bebida alcoólica, o outro é o cigarro, o outro é no dízimo, o outro é no... E os agentes chegam e você dizima, para com esse negócio. Você é casado com um homem, fala as mulheres, né? Casa com a outra mulher. Esse negócio de casar, homem casar com mulher já está ultrapassado. Ou, mas você não bebe? Para com esse negócio, beba todas. Fuma. São os agentes de Satanás, né? Então nós temos uma guerra e Paulo disse, cuidado, né? E não são ataques assim, ataques simples, né? Com moderação. São ataques, às vezes, para matar, roubar e destruir. 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo está dizendo, não ensinem outra doutrina. É o que nós estamos dizendo aqui. Não ensinem outra doutrina. O que é que as igrejas estão fazendo? Ensinando outra doutrina. Paulo então chama a atenção aqui, né? Versículos 4, 5 e 6. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Quer dizer que se você se desviar da sã doutrina, a pessoa enlouquece. Pastor, mas eu agora estou fazendo uma sessão de terapia. Vai enlouquecer. Tem neguinho ficando fora da casinha aí. Já passou por tanta sessão, sessão 1, sessão 2 e... Versículo 7. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, essas pessoas não entendem nada. 1 Timóteo 4,16, para terminarmos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Timóteo aqui era um jovem tímido, né? O seu líder, Paulo, estava preso. E Paulo escreveu essa carta a Timóteo e disse, cuida de ti e cuida da doutrina. Ele não falou para Timóteo cuidar da vida dos outros. Ele falou, cuida de ti. Tem gente que sabe tudo dos outros, né? Mas não cuida dela. Fica cuidando do vizinho, da vizinha, do irmão tal, né? Mas não cuida dela. Paulo disse, cuida de você e da doutrina, da palavra, do ensinamento, da graça genuína. E depois você vai salvar a você
e aqueles que te ouvem. Que salvação é essa? Salvação eterna? Não. Salvação eterna foi Cristo, que já nos salvou na cruz. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não está falando de salvação, está falando das pessoas que se desviam da fé. Salvar você de se desviar da fé. Você sabe que no Brasil são 15 milhões de cristãos desviados das igrejas? Porque eles chegam na igreja, às vezes um culto lá é light, né? Mas de repente vem cajado, começa a acusação. Você, pecador, o diabo vai te pegar, perdeu a salvação. E a pessoa, bom, já estou lascado mesmo, então não vou ficar nessa igreja, vou embora. Então Deus, através do nosso ministério, tem feito esse trabalho de cuidar da doutrina e cuidar de você, cuidar das ovelhas. Esse é o chamado da graça, do povo da graça de Deus. Você tem esse chamado de cuidar de você e cuidar da doutrina. Não fique em cima do muro, né? Siga a graça de Deus. Sabe, seja firme com o Senhor. Não te desvie para a esquerda nem para a direita. Foco na palavra de Deus. Visão. Não ande no conselho do ímpio. Não fique dando ouvidos às vozes, porque as pessoas enganam, as pessoas mentem. Quanta gente nessa campanha diz, vou votar para você, e não votou nada. Quanto candidato triste hoje, porque ouviram tanto sim, né? Que as pessoas não são muitas vezes honestas, não querem falar a verdade. Mas se eu falar a verdade, pastor, realmente vai ficar difícil. É uma cultura realmente de engano. Então cuida de ti e da doutrina. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos dar um aplauso ao Senhor. Obrigado, abençoado. Valeu, internautas. Quem puder compartilhar a mensagem depois.